Imobiliária. Com a proteção de Deus, nós estamos aqui, então, como fazemos todas as semanas, né? Trazendo o programa J. Losso Imóveis, sempre trazendo os blocos J. Losso Informações. Então, eu sempre estou convidando meus amigos, pessoas aí que estão no dia a dia da sociedade, que podem trazer coisas boas e interessantes aí para informar vocês, né? E sempre com o incentivo de vocês, a gente está aqui todas as semanas, graças a Deus, né? Trazendo essas informações para vocês. Essa semana eu vou ter a felicidade de estar batendo um papo aqui com o Dr. Vinícius Zawage, né? O Dr. Vinícius é advogado, né? Então, eu sempre encontro meu amigo, já convido ele aqui. Professor das faculdades de Guarapuava e Campo Real. Então, digo, professor, vamos lá contar algumas coisinhas pra gente, sempre trazendo informações boas para vocês. Vinícius, muito obrigado, né, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Cada passo eu te encontro na rua, tá na hora de nós ir conversarmos lá. Mas trazer essas informações que é o objetivo do programa. Para a tua fala inicial aí, vamos bater um papo bem gostoso. Obrigado, gostaria de agradecer ao senhor pelo convite. Eu acho que é a terceira vez já que me faço aqui presente e é um prazer contar com a sua atenção, com o seu convite e também com o seu público do seu programa. É certeza. E eu, doutor, eu sempre estou dando uma lidinha lá no teus toda sexta-feira no jornal e tal, estou sempre dando uma olhadinha lá. Então, o que eu convidei? Eu digo, putz, eu vi um tema interessante que você sempre está abordando, daí um deles é democracia. Poxa, agora estamos vivendo um período de eleição. Exatamente. Né? Digo, puxa, vou convidar o professor Vinícius para falar um pouquinho disso para a gente. Então eu queria que falar a origem, o que aconteceu, o histórico da democracia, e daí vamos trazer isso para o nosso dia a dia aí, professor. É verdade. Até é muito pertinente o assunto, porque agora, no mês de outubro, nós iremos novamente exercer a democracia e escolher os nossos representantes. Mas para que a gente possa entender um pouquinho da democracia, eu acho que é importante fazer um retrospecto e entender como que surgiu a consolidação do Estado, por que nós escolhemos os nossos representantes, por que nós temos governantes, né, seu Zé? Senão, infelizmente, a nossa realidade não seria dessa forma. Por que existe quem manda e por que existe quem escolhe? E isso, na verdade, no que diz respeito ao contexto histórico, tem mais ou menos uns 2.500 anos. A democracia, tanto que o termo é um termo grego, demos, o povo, população, kratos, governo, surgiu na Grécia, época de Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois houve o Império Romano, houve o cristianismo, e essa realidade, digamos assim, começou a ser consolidada no que diz respeito à diferenciação entre o poder, digamos assim, o poder divino. Até na Idade Média, o senhor sabe, o rei era investido. Por que eu sou rei? Porque meu pai é rei. Por que meu pai foi rei? Porque meu avô foi rei. Por que meu avô foi rei? Porque Deus quis. Havia aquela concepção da linhagem, do sangue diferenciado, sangue azul. E isso começou a mudar por volta do ano 1100 na Inglaterra. Teve um rei muito famoso que se chamava Ricardo Coração de Leão, saiu fazer as cruzadas, deixou no local o seu irmão, que era o chamado João Sem Terra, e esse João Sem Terra era muito despótico, muito ditatorial, impunha demais a sua vontade. E os nobres, pela primeira vez, se insurgiram, falaram, espera aí, você está exagerando nas suas atribuições e nas suas funções. E fizeram, então, ele assinar um documento, e esse documento, pela primeira vez, um rei abriu a mão da totalidade de seus poderes. Então, aí começou justamente a haver uma limitação do poder dos governantes. Esse processo foi um processo bastante lento, um processo que demorou para ser consolidado e que culminou com o quê? Com a Revolução Francesa. Então, saímos de 1100 e já estamos em 1789. A Revolução Francesa, todos nós sabemos, foi aquele movimento que aconteceu na França, ou em França, para usar um português mais adequado, aonde o Luís XVI foi levado à guilhotina juntamente com Maria Antonieta. Por quê? Porque justamente o povo não aguentava mais os excessos cometidos pela nobreza. O povo queria ser ouvido. E um dos mentores desse movimento foi era até um religioso, se chama Abade de Sieyès, que escreveu um pequeno livrinho que era justamente o que é terceiro Estado. O terceiro Estado era o povo. E o Estado francês nessa época ele era formado por 3 níveis sociais. O primeiro era a nobreza, rei, barão, visconde, duque, arquiduque. O segundo era a igreja e seus representantes. E o resto era o povo. Não importa se tinha dinheiro, se não tinha, se era banqueiro, se era comerciante, se era agricultor, se era artesão, não importa. Esse terceiro Estado, digamos assim, ele
financiava a nobreza através de tributos, através da sua mão de obra, e a nobreza nada fazia, só vivia usufruindo do seu cargo nobre, né? E finalmente o povo insurgiu-se, houve uma revolução e acabou aquele sistema para ser justamente consolidado aquilo que nós temos hoje. Vem a divisão do Estado em três, em poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Vem a concepção de nós escolhermos os nossos governantes. E por que nós temos que escolher os nossos governantes? O senhor imagina a seguinte realidade. Vamos pensar aqui em Guarapuava. Guarapuava hoje, quantos mil eleitores tem? O senhor é mais informado que eu. 124 mil eleitores hoje. 124 mil eleitores. Imagine se esses 124 mil eleitores fossem em praça pública, como era na Grécia há 2.500 anos atrás, escolher os interesses da cidade, de que seria bom, o que seria ruim. O senhor acha que isso seria viável, possível? Não tem condições. Ia sair o quê? Briga, morte, discussão. Com certeza. Então, por isso que surgiu essa situação, onde nós escolhemos os nossos representantes, e os nossos representantes têm a obrigação de fazer o quê? De defender os nossos interesses, não os interesses deles. Por isso que eles usufruem de uma coisa que se chama mandato. O que é mandato? O senhor é advogado, o senhor é um homem de negócio e sabe disso. Mandato nada mais é do que uma procuração. Então nós outorgamos uma procuração para que alguém fale e haja em nosso nome, não no nome deles. Infelizmente, que acontece na nossa realidade política brasileira. É isso aí. E hoje também, né, a divisão dos poderes se concretizou daquela primeira ideia lá como a primeira Constituição lá que você falou em 1700. A Revolução Francesa. Que tem agora esqueci o nome Jean-Jacques. Esqueci o nome do autor agora, me peço até desculpa. Mas que foi justamente que ele dividiu. Olha, antes o rei era o juiz, o rei era o legislador e o rei era o que mandava. Agora não. Há justamente uma divisão de poderes para que cada um fiscalize o outro, para evitar excessos, para evitar justamente que alguém chame para si todos os poderes e faça nada sem ser fiscalizado, sem ser responsabilizado. Com certeza. Doutor Vinícius, peço uma licença para chamar um bloco de imóveis para venda e para alocação. Com você. Imobiliária. Estamos aqui na rua Leonardo Koblinski, do lado da casa número 468, onde temos um terreno disponível para venda que está entrando na J. Louço Imobiliária. Terreno muito bom, tem 444 metros de área total. Esse terreno aqui também está localizado no bairro Boqueirão. Tem próximo aqui nós temos um mercado aqui na frente, tem uma mercearia, temos também colégio. É um lugar muito bom aqui, é bem residencial, é um bairro bem interessante. Vale a pena você passar, dar uma olhada. Você que está procurando um terreno para comprar e construir, aí em Guarapuava tem várias opções que está entrando agora no mercado. A J. Louço também está com várias opções de terrenos novos. Isso aqui é um terreno muito interessante, questão de valor de mercado. Faça a proposta lá, veja como está desenvolvendo aqui a região. É um terreno muito interessante, vale a pena passar lá, tomar um café conosco e ver as outras opções também que temos na J. Louço Imobiliária. Temos vários terrenos lá, começando na faixa de 40 mil, até terrenos de 300 a 400 mil. Passe na J. Louço lá e dá uma olhadinha que tem ótimas opções para você. J. Louço Imobiliária. Para você que está procurando um terreno para investir em Guarapuava, temos uma ótima oportunidade para você que está na J. Louço Imobiliária. Temos um terreno aqui no bairro Santana. Ele possui 594 metros quadrados e área total, sendo 10,30 por 57,70. Aqui, nessa localização dele é muito interessante, porque ele está apenas 2 quadras da avenida aqui, principal, e também bem próximo ao fórum. Uma localização especial, temos aqui também, você pode acompanhar residências muito bonitas aqui por volta desse terreno. Além de ser um terreno muito interessante para a área residencial, né, por aqui um lugar muito tranquilo, gostoso mesmo de morar. Também um terreno interessante a parte comercial, porque ele tem quase 600 metros quadrados, caso você queira montar um escritório, você que vai trabalhar no fórum também futuramente, ou procura algum terreno, é uma ótima oportunidade. Vale a pena se vir conhecer esse terreno. Aqui você não pode visualizar ele muito e tal, ele vai ser limpo, você vai ter uma visão melhor dele. Mas é um terreno muito bom mesmo, pelas dimensões dele e por tudo que você pode utilizar aí em questão tanto comercial quanto residencial. Um excelente negócio. Não perca a oportunidade de conhecer esse e os demais terrenos que estão entrando na J. Louço Imobiliária. J. Louço Imobiliária.
estamos aqui da Rua do Bosque, onde temos um ótimo terreno para você que está entrando na J. Louço Imobiliária. Aqui, para você se localizar melhor, é a Vila Buc. Essa aqui é aquela rua que sai no sinaleiro ali da avenida principal, que tem o sinaleiro temporizador ali, que tem também a concessionária Nissan na esquina. Então, se você vier por ali, você pega o sinaleiro, na segunda direita você vai passar em frente a esse excelente terreno que está entrando para a venda na J. Louço Imobiliária. Ele possui 13 metros de frente por 50 metros de fundo. É um terreno de 650 metros, muito bom, um lugar aqui espetacular. Quem conhece que é Vila Buc sabe as casas, a redondeza, como é. Aqui tem também uma casa muito bonita do lado, como referência aí para você passar para localizar o terreno. A casa número 366, também tem a placa da J. Louço localizando esse excelente imóvel. Venha na J. Louço Imobiliária, conheça essa ótima oportunidade aqui, um lugar residencial espetacular aqui para você adquirir esse excelente terreno. Também temos vários terrenos lá que estão na J. Louço Imobiliária. Venha, também temos áreas rurais, pegamos áreas rurais recentemente no Pinhão, Campina do Simão. Você que é proprietário também de fazendas, precisa de áreas também com lavoura, dá uma passada na J. Louço que nós temos várias oportunidades. E você também que está procurando uma chácara para lazer, também tem na J. Louço Imobiliária. Estamos ampliando a nossa angariação e terrenos, ultimamente temos terrenos de todas as opções. Venha lá que nós vamos te passar como está o mercado de Guarapuava. Então comenta muito questão relacionada com crise e tudo. Guarapuava vive um momento particular. Aqui nós temos vários detalhes particulares que aqui não vai ser afetado por questão de crise imobiliária. Guarapuava está muito bem, é a bola da vez. Venha na J. Louço Imobiliária, nos dê a honra, seu cliente da J. Louço. J. Louço Imobiliária. Ó, então essa semana, você que ligou a TV agora, nós estamos batendo papo aqui com o Dr. Vinícius Auage, né? O Dr. Vinícius é advogado, professor lá da Campo Real e da Guarapuava, e a gente estava batendo papo legal aqui sobre democracia, e agora a gente vai trazer isso mais para perto de nós aqui. E eu, né, queria perguntar para o professor Vinícius, voto obrigatório, né? A gente, agora vamos ter eleição, a gente fala muito em democracia, né? Todo mundo fala democracia, e sobe no palanque, pega o microfone, e muitas vezes a gente fica, né, pô, mas é democracia, mas de repente é obrigado a fazer as coisas, qual é assim o ponto de vista do professor Vinícius e para a gente trazer isso para a eleição esse ano, como é que funcionaria essa questão de patrocínio de campanha, né? Complicado, seu Zé, é um tema delicado, é um tema polêmico e que infelizmente não há um consenso, ou melhor até felizmente, porque às vezes o debate, as ideias divergentes fazem com que as coisas evoluam. Mas eu até faço uma pergunta para o senhor e para quem está nos assistindo. Como que nós podemos falar em democracia plena a partir do momento em que uma pessoa é obrigada a votar? Então, a Constituição, a nossa Constituição de 1988 estabelece o seguinte, que o voto é um direito e, além disso, é um dever. Na minha modesta concepção, nós não vivemos uma democracia plena justamente em razão disso. E o grande problema, a grande consequência do voto obrigatório, na minha opinião, eu friso mais uma vez, é justamente o quê? Que isso pode gerar o voto de protesto, isso pode gerar o voto nulo, isso pode gerar a questão do eleitor votar em candidatos que não têm a mínima capacidade, o mínimo conhecimento para estar lá nos representando. Existem alguns deputados federais e que nós sabemos que não possuem a mínima capacidade. Por exemplo, acho que não há problema nenhum em citar nome, Tiririca. O que esse cidadão está fazendo pelo povo que votou? Por que o povo votou nele? Votou porque justamente o slogan dele era extremamente sincero. Pior que tá, não fica. É verdade. E não vai ficar mesmo. Então, a partir do momento em que o voto fosse facultativo, eu acredito que as pessoas que iriam votar da forma consciente. Eu vou votar por quê? Porque eu sei da minha responsabilidade. Muda o foco. Exatamente. Eu estou escolhendo as pessoas que vão justamente defender as minhas ideias, os meus interesses, o meu posicionamento. E isso, eu acho que é o próximo passo que nós justamente temos que tomar para mudar a nossa realidade política e jurídica. Porque eu tenho mais ou menos me formei faz 17 anos e tive um professor na faculdade que em 1992 falava isso que eu estou falando para o senhor. 92, 2002,
2012. 22 anos. 22 anos falando a mesma coisa. O que adianta nós termos lá uma Constituição que assegura uma série de direitos e garantias que não são aplicados? Então nós temos que mudar a nossa realidade. E isso depende de quem? Depende do povo. E eu concordo contigo e coaduno com a tua opinião, porque eu acho que muda o foco. Quer dizer, eu tenho que me preocupar com quem que eu vou votar, se eu tenho que escolher com um voto facultativo, né? Agora, também, por isso também o povo nem se lembra com quem ele votou na última eleição. Porque, eu tenho que votar mesmo, ele vai lá e vota. Apenas só para colocar o outro lado, as pessoas que defendem o voto obrigatório aqui na nossa realidade política, eles falam o seguinte, que o Brasil ainda não é uma democracia consolidada, que o Brasil ainda, o eleitor não tem consciência da responsabilidade do voto. Então essa que seria a justificativa, mas convenhamos, eu acho que a nossa realidade já se alterou. A Constituição de 88 já está incorporada, já está enraizada. Eu acredito que nós não vamos, Deus nos livre de algo contrário, não teremos mais a possibilidade de vivenciar um período ditatorial ou um período de restrição de direitos. Eu acho que a democracia está enraizada, as instituições estão fortalecidas, o Legislativo, o Judiciário, a OAB, a CNBB, as entidades de classe. Se algo acontecesse para mudar isso, eu acho que o povo não concordaria. Não concorda? Não. Mas eu, ao mesmo tempo, acredito que não há, como nós falarmos, uma democracia plena onde eu sou obrigado a votar. Com certeza. E aí, doutor Vinícius, também assim, eu não sei qual é a tua opinião, mas assim, também isso aí, assim, essa obrigação, essa questão, não seria também a questão de tornar o próprio político como uma profissão, o político? Não sei qual é a tua opinião. Eu também sou muito crítico, seu Zezo, em alguns pontos e tento expor às vezes a minha opinião. Por que nós vamos falar em reeleição? Vamos visualizar a realidade, não vamos pensar no contexto municipal, porque às vezes pode ser um pouco delicado, mas vamos pensar no nosso contexto federal. O presidente Fernando Henrique foi reeleito. Certo. Presidente Lula foi reeleito. Presidente Dilma, ao que parece, pelo menos por enquanto, está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais com chance de reeleição. Governador de estado, via de regra, são reeleitos. E por que isso acontece? Porque a pessoa está usufruindo do cargo, está usufruindo da máquina pública, está usufruindo das benesses que toda essa estrutura lhe fornece. E vamos pensar na questão dos legislativos federais. Existem deputados que estão lá, 20, 30 anos. É verdade. Perpetuam-se no poder. E eu acho que é necessário uma oxigenação. E essa oxigenação, infelizmente, apesar de surgirem novos candidatos, ela é extremamente difícil. Por quê? Porque quem já está exercendo o cargo ou já está vinculado ao legislativo, ao executivo, tem, e não podemos fechar os olhos para isso, mais facilidade para novamente ser reeleito. Então, acredito que a reeleição é uma mácula e deveria, justamente, o nosso legislador mudar tal dispositivo. Mas, infelizmente, vamos ser sinceros, a partir do momento em que ele vai fazer uma lei para retirar os benefícios que ele possui, é algo difícil de acontecer. E aí também, né, doutor Vinícius, não sei se concorda comigo, acaba criando também um enraizamento de patrocínio, se eu tenho uma empresa grande lá, eu tenho interesse, eu também não acaba criando esses vínculos de fazer sempre ficar os mesmos. Eu estava lendo... Aí lá o doutor Vinícius, que nunca foi candidato, vai ser candidato, mas para ele saberem que você é candidato, já pensou até você chegar lá, como é que fica isso? Ontem eu estava lendo uma reportagem num jornal estadual, e justamente fez a menção aos financiadores dos atuais candidatos ao governo do estado do Paraná. O candidato, o Roberto Requião, recebeu uma doação expressiva de uma empresa que teve um problema no acidente ambiental em Paranaguá, que justamente houve um benefício de multa, uma isenção, alguma coisa assim. Pelo menos é o que noticiava o jornal. Não estou dando a minha opinião. A candidata do PT recebeu a maior doação de uma empreiteira, que é a CR Almeida, inclusive que tem o filho do Cecílio do Rego Almeida será candidato ao Senado. Então, por que uma empresa doa
para um candidato. O senhor é empresário, a sua empresa visa lucro. Sim, tem que O sobreviver. objetivo é justamente ter ganho Claro. pecuniário. Por que uma empresa vai aplicar os seus recursos em A, B ou C? Nós não podemos ser hipócritas. Será que não está objetivando algo em troca? Com certeza. É isso aí. Então, essas situações eu acho que o nosso sistema político necessita de uma reforma plena. Mas eu não quero também, já sendo pessimista, eu acredito que isso infelizmente não será algo que vai acontecer a curto prazo. Eu acredito que será a médio e longo prazo. Tem que ser lá do primeiro ano escolar e preparando, né, professor? Preparando, conscientizando, justamente demonstrando a responsabilidade e, além disso, o poder que nós temos com o voto. Já parafraseando Abraham Lincoln, todo mundo conhece Abraham Lincoln, aquele presidente norte-americano, ele tem uma frase muito famosa que é algo mais ou menos sobre o Estado, justamente falando o seguinte: o Estado é feito do povo, pelo povo e para o povo. Então, o Estado deve trabalhar para nós, e nós que formamos o Estado, nós que escolhemos os nossos governantes, nós devemos cobrar exatamente que eles desempenhem a função ao nosso grado, e não ao contrário. E aqui, infelizmente, na realidade política brasileira, em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, esse ditado se inverte. Infelizmente, o Estado trabalha para os governantes. Com certeza. Doutor, peço licença de novo para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Imobiliária. Estamos aqui no bairro São Cristóvão, trazer uma sala comercial disponível para locação na J. Luz Imobiliária. Ela possui um banheiro e uma sala, né? Vocês podem observar aqui pelas imagens. Para te localizar melhor, ela fica na rua Vereador Olindo Rosa Pimentel, número 206, esquina com a rua Limeira. E está a 2 quadras ali do Colégio Cristo Rei, e também bem próximo aqui é Detran, ali já também a avenida principal, em torno de duas quadras. Então você entra no Colégio Cristo Rei, à esquerda, 2 quadras, você passa em frente a essa sala comercial que está disponível para locação na J. Luz Imobiliária. Tem como referência, tem aqui também Pátio Presença bem na frente para você se localizar um pouquinho melhor, quem conhece aqui a região. Venha na J. Luz Imobiliária e conheça essa sala comercial disponível para locação. E as demais também que estão entrando na J. Luz. Se lá você não aluga imóvel, você faz amizade com ele. Vem na J. Luz, nos dê aonde seu cliente da J. Luz Imobiliária. Imobiliária. Estamos aqui no bairro Bom Sucesso, trazendo uma ótima residência que está disponível para locação na J. Luz Imobiliária. Ela possui 2 quartos, sendo um suíte, com armários, sala, cozinha, com armários também, lavabo, dependência empregada, área de serviço, despensa, vaga de garagem. Tem uma área edificada de 140 metros quadrados e o total de quartos dela são 3 quartos, sendo um suíte. Para ficar um pouco mais claro. Aqui a localização dela é bem interessante. Temos o supermercado Mix ali logo adiante, não sei se vamos conseguir observar pelas imagens, mas dá para ter um referencial. Temos aqui logo abaixo também um colégio, seguindo na rua Apucarana, e logo ali também tem um Hotel São Marino. Para você se localizar melhor, vindo pela avenida, entrando no Hotel São Marino, pela Avenida Paraná, você vai seguir na primeira, você pega a direita, você vai entrar na rua Apucarana, que é essa rua que nós estamos. E a casa é o número 60. É uma ótima residência, entrando para a locação na J. Luz Imobiliária. Até o pessoal já está vindo para colocar a placa. Corra na J. Luz e não perca a oportunidade de locar um excelente negócio, um excelente imóvel, num lugar residencial, aconchegante. Aqui está muito gostoso, um silêncio, sem movimento, perfeito para você morar. E tem referências próximas do mercado próximo também, colégio, é muito interessante. Vale a pena conhecer esse excelente imóvel de 140 metros quadrados, uma residência para locação na J. Luz Imobiliária. Imobiliária. Estamos aqui na Vila Carli, na rua Júlio de Castilho, número 1144. Em torno de 3 a 4 quadros aqui do CDTEG, quem conhece aqui. Temos uma residência muito boa que está para locação na J. Luz Imobiliária. Ela possui 4 quartos, né? Banheiro, 2 salas, cozinha, lavabo, área de serviço, vaga de garagem para 2 carros. É um imóvel muito interessante para você que está procurando imóvel próximo ao CDTEG, que é uma dos braços aqui da Unicentro, né, da faculdade. Você que é professor ou estudante mesmo, passe na J. Luz e conheça essa excelente opção que tem para locação e o diferencial que a gente faz para estudante na J. Luz para locação lá. Porque normalmente o estudante vem de fora, não tem como comprovar renda,
E a JLuz facilita bastante essa questão. Veja como que a gente faz para alocar esse imóvel. Fica uma forma segura para ambas as partes e fica muito bom aí. A gente tem vários estudantes, vários clientes lá, muito bons inclusive com a JLuz Imobiliária. Venha na JLuz e conheça essa particularidade do sistema de locação diferenciado da JLuz, particularidade dos nossos preços de seguro, as administrações de condomínio. E você, proprietário, está tendo dificuldade de alugar imóvel, nos dê a honra de pegar um dos patrimônios, entrega para a JLuz. Vamos fazer uma experiência com eles lá, vocês verem como é que funciona o sistema de trabalho. Temos uma equipe muito boa de locação, correndo para você todo dia aí, com 3 carros disponíveis para mostrar o seu imóvel, acompanhar. O pessoal de seguro também acompanhando direto em cima, atendimento diferenciado mesmo. Vai na JLuz que você vai ver que para alugar um imóvel lá, você vai ter mais facilidade. JLuz Imobiliária. Olha, essa semana então tivemos conversando com o Dr. Vinícius, né? A UARJ, advogado, lá é professor das faculdades, e puxa, eu sempre estava brincando aqui com o Dr. Vinícius, o gostoso aqui do meu programa é isso, que ele é curtinho, né? Então é rapidinho, mas a gente consegue dar um recado bem legal. Então, Dr. Vinícius, quero agradecer a presença e sempre vou estar lá dando uma incomodadinha. Doutor, vamos falar mais um pouquinho, vamos contar alguma coisa, sempre que se tiver tempo lá, tiver disponibilidade, o programa é para isso mesmo, para trazer informações e tudo mais. Então eu queria deixar os minutos finais aí para o Dr. Vinícius, fique bem à vontade. Então, Sr. José, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e pedir, na verdade, quem sou eu para pedir alguma coisa, mas ao menos que a população, que os eleitores, que se conscientizem da responsabilidade do voto, se conscientizem do poder que eles têm em escolher os governantes, que às vezes reflitam, que escolham bem os candidatos, porque tudo isso realmente irá influenciar no nosso cotidiano, irá influenciar no nosso dia a dia. Não importa a bandeira política que ele segue, não importa a ideologia, não importa a sua concepção. O que importa é que ele justamente vote consciente. Não faça um voto, digamos assim, não venda seu voto, não troque o seu voto por favores, que ele justamente tenha a responsabilidade de que as suas ações, as suas atitudes irão justamente refletir no seu cotidiano e o que é pior, no cotidiano dos seus filhos, dos seus netos, porque realmente nós precisamos consolidar e conscientizar a população da responsabilidade e das consequências do voto que todos nós teremos, conforme já noticiamos anteriormente, o dever e não só o direito de consolidar ou de efetuar agora na eleição de outubro. Com certeza. Dr. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço, seu Zé. Deus abençoe lá o Dr. Vinícius, a família, né, o trabalho do dia a dia lá, né, que tudo corra bem, né, e que ele esteja sempre contigo lá. Ao senhor também, muito obrigado. E agradecendo então a proteção de Deus, aí encerramos o programa JLuz, né, trazendo os blocos JLuz informações. Sempre tenho dado alguns lembretes aí, então eu falo lá, seja proprietário, está com dificuldade, vai em locação, tem imóvel para vender, consulte, pegue profissionais habilitados, exija do corretor um papel assinado, isso é uma segurança para você. Cuidado com algumas administradoras que estão fazendo milagres em questão de percentuais, não praticam as tabelas do Cresce, então tudo isso de algum lado está saindo, porque milagre não existe. Consulte pessoas sérias que têm passado, que podem oferecer segurança para vocês. Meu muito obrigado. JLuz